ao Historizando. Pois é, gente, o carnaval acabou e para uma galera o ano realmente começou agora. Então, eu decidi fazer um vídeo para vocês como complemento dos estudos. Muita gente me pede nos comentários dicas de outros canais e de outras formas de estudo e eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho do que eu faço. Porque se enganou se acha que professor também não estuda. Professor mesmo estuda sempre e corre atrás de novas informações. E é isso que eu faço, não só para as minhas aulas presenciais, mas também para fazer vídeos legais aqui no Historizando. Então, o vídeo de hoje são dicas para você que agora, depois do carnaval, ou para você que já começou a estudar, ter estudos mais prazerosos. Mas antes disso, eu vou lembrar vocês que lá no site do Historizando tem planners gratuitos. Então, se agora, nesse novo ano que chegou, não é mesmo? Quer se planejar? Já clica no site que tem planners tanto diários quanto semanais e um método de estudo que eu utilizo bastante, o método Pomodoro. Então, se você quiser aprender mais sobre esse método e também se planejar melhor, já clica no link que eu vou deixar aqui embaixo. A primeira dica tem a ver com as leituras. Todo mundo sabe que para estudar história, para estudar humanas e para estudar de uma forma geral, tem que ter uma boa leitura. E como é que faz para ter uma boa leitura? Praticando, lendo e lendo bastante. Tudo que você encontrar por aí, começa a ler para então se desenvolver cada vez mais. Eu vou dar algumas dicas. Primeiro, é claro, o site do Historizando, www.historizando.com.br. Eu escrevo posts para vocês de acordo com os vídeos que tem aqui no canal. Então, aos poucos, eu vou colocando conteúdos também escritos da matéria para vocês terem acesso. Mas claro que não é só o site do Historizando. Tem um site que eu admiro bastante, que é um jornalismo muito legal que andam fazendo, que é o Nexo. Você já ouviu falar do Nexo? O Nexo Jornal é uma forma diferente de fazer jornalismo. Eu costumo dizer que é uma forma didática de fazer jornalismo. E não, eu não estou sendo paga pelo Nexo. Nexo, se você me assistir, por favor, patrocine Historizando. É um jornal muito didático que, além de informar, ele ensina. Então, muitas das matérias mostram o contexto, tem gráficos, enfim, é um jornal muito legal, muito bem feito e eu aconselho vocês a acessarem o conteúdo do Nexo. Não só tem conteúdo escrito, mas também tem conteúdo no YouTube e tem conteúdo de podcast. Mas podcast eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos continuar a falar das leituras. Para falar de história do Brasil, tem dois livros que eu particularmente admiro bastante e que são livros que vão falar da história do Brasil como um todo. Então, é claro, não vai ser uma história muito detalhada, mas para você que está estudando ou no ensino básico, ensino médio, ensino fundamental ou para o pré-vestibular, já é um livro sensacional que vai abranger tudo o que você precisa. Primeiro, o livro Brasil, uma biografia. Esse livro foi escrito pelas historiadoras Lilian Schwartz e Eloise Starling. Admiro as duas pra caramba. Inclusive, fui aluna da Eloise Starling na UFMG. São duas historiadoras sensacionais que escreveram este pequeno livro aqui. Ai, Tati, mas eu não tenho tempo para ler um livro desse tamanho. Você não precisa ler um livro desse tamanho de um dia para o outro. Eu mesma aqui li esse livro durante um ano, porque eu lia devagar, interpretava, fazia anotações. Me conta aqui, você é aquela pessoa que anota nos seus livros ou você é aquela pessoa que só de encostar numa página de forma diferente já fica todo arrepiado que o livro tem que ficar branquinho o resto da vida dele? Eu, com certeza, sou aquela que escreve, que cola post-it, enfim, que faz tudo. E esse livro, gente, é maravilhoso, muitas fontes históricas, muito vídeo aqui do Historizando, eu usei esse livro, então eu aconselho uma boa compra. E tem outro livro mais antigo do que esse, muito famoso também, que é esse aqui, ó, História do Brasil, do Boris Fausto. Essas duas leituras, para mim, são muito importantes se você quer ter uma boa base de história do Brasil. Então, se você tem curiosidade, se você tem oportunidade, aconselho a adquirir um dos dois ou até mesmo os dois livros. Agora, falando de série, uma galera, então, adora um Netflix, ficar de boa. Será que tem séries que dá para assistir, se divertir e aprender?
Com certeza tem. Eu não vou indicar nenhuma série assim, hollywoodiana ou algo assim, porque muitas dessas séries que eles dizem históricas têm um fundo histórico, mas não necessariamente tudo ali é verdade. Muitas das vezes é uma coisa romanceada, idealizada. Então eu vou indicar algumas séries então que tem mais a ver com o estudo do que com de fato aquele romance, aquela coisa toda. Todas essas séries que eu vou indicar aqui tem no YouTube. Eu vou deixar a referência de tudo que eu tô indicando no box de informações, mas tem no YouTube, é só jogar na busca porque tem vários canais que colocam então essas séries. A primeira delas é chamada de Grandes Civilizações. Muita gente, quando estava no 6º ano, no 7º ano, com certeza deve ter assistido Grandes Civilizações. É uma série de desenho, então, que envolve civilizações da Antiguidade e da Idade Média. Ah, Tati, mas você tá indicando coisa de criança pra mim? Eu não sei você, mas quando a história é contada de uma forma um pouco mais lúdica, mais leve, eu acho super divertido. Então sim, é feito para um público do 6º, do 7º ano, mas eu assisto e adoro. Então, dá uma conferida, vai que você gosta também. E ajuda bastante a entender várias civilizações que muitas vezes a gente não tem acesso. Outra série bastante interessante é a chamada Era Uma Vez Uma História. Essa série foi produzida pela Band, pelo canal de televisão, com Lilian Schwartz e Dan Stuber. Lilian Schwartz é a historiadora que escreveu nada mais nada menos que esse livro aqui, junto com a Eloise Stein. E o Dan Stuber é um ator que muita gente conhece como o Tom Hanks brasileiro. Essa série vai contar então sobre o período imperial de uma forma também encenada. Então é muito legal porque tem essa questão dos atores, da encenação, mas tem a Lilian Schwartz, que é uma grande historiadora que conhece bastante do período, contando como de fato foi. Então é muito bom para aprender. E falando de outro trabalho da Lilian Schwartz, coloca aí no Google ou no YouTube Dom João no Brasil, Canal Futura. O Canal Futura produziu uma série em cima de uma história em quadrinhos. E essa história em quadrinhos é sobre a vinda do Dom João VI para o Brasil. E a Lilian Schwartz colaborou com essa série. Então, olha só quanta coisa legal que tem dessa historiadora. Falando de documentários, existe um canal chamado Canal Filos. Você já ouviu falar? Comenta aqui embaixo pra mim se já. O Filos é um canal pago só de documentários que você pode assinar como se fosse Netflix. Eu confesso que nunca assinei Filos. Se você estiver assistindo e quiser patrocinar o Historizando, manda aí pra nós. Mas por que eu tô falando desse canal especificamente? Lá tem uma série de documentários chamados de Livro Vivo. E se você não quer ler isso tudo, mas quer saber um pouquinho dessa obra, tem então um documentário dividido, se eu não me engano, em uns 4 episódios ou um pouco mais, sobre o livro Brasil, uma Biografia. Então, vai que você tem a assinatura do Filos e quer saber um pouco mais sobre o Brasil, uma Biografia, pode assistir o documentário. Aconselho a ler o livro também, mas uma coisa de cada vez, não é mesmo? Falando ainda sobre documentário e documentário que tem o livro, a gente também tem o documentário no formato do livro do Boris Fausto, do História do Brasil. Então, se você joga no YouTube História do Brasil, Boris Fausto, você vai encontrar o historiador comentando vários períodos da história brasileira de acordo com esse livro. Mais uma vez, aconselho a leitura, mas eu sei que ela é grandinha. Então, você pode assistir partes, então, desse livro no YouTube, colocando o nome do Boris Fausto e História do Brasil. Outro documentário que eu gosto de indicar é O Dia que Durou 21 anos. Que dia é esse? O dia que se instaurou o regime militar no Brasil. Por isso, esse documentário vai falar um pouquinho da ditadura do regime militar e é um documentário muito interessante. Você tem algum outro documentário para me indicar? Comenta aqui embaixo um documentário histórico que você adora, que eu tô louca pra assistir. Falando de canais de YouTube, não é só de Historizando que se estuda, eu sei disso. E eu tenho vários colegas para indicar para vocês. Primeiro eu vou indicar uma plataforma, a plataforma do YouTube Edu. Aqui no YouTube tem uma plataforma totalmente gratuita que vai reunir vários professores do Brasil inteiro produzindo conteúdo para você estudar, para você ter melhores resultados e para você conhecer cada vez mais. Uma vantagem da plataforma do YouTube Edu é que existe uma curadoria.
Como assim, Tati? Tá vendo Storyzando? Pois é, não é só você que tá assistindo esse vídeo. Tem alguém me assistindo avaliando se o que eu tô falando tem alguma noção ou não, tem algum sentido ou não. E quem avalia? São professores também. Porque você sabe muito bem que no YouTube qualquer pessoa pode colocar um vídeo na internet. Pode te contar um monte de coisa, falar então que é verdade, só que não é. Então, se você quer um a mais, confia na plataforma do YouTube Edu que tem esse a mais. Tem pessoas avaliando o que a gente está falando, o que a gente está dizendo. Mas tem canais que eu particularmente assisto, gosto muito. E vai ser canal de história. Peço perdão, na plataforma do YouTube Edu eu tenho muitos amigos que eu posso indicar para vocês, mas eu acabo não assistindo. Tem o Matemática Rio com o Procópio, tem o Física Total com o Ives, tem o Marcelão da Química, tem o Paulo Valim com Ciência e Ação, tem o Redação e Gramática Zica com a minha querida amiga Pamba, mas são assuntos que eu acabo não estudando. Agora, tem canais que eu assisto quase toda semana. O Nerdologia é um deles, principalmente a parte de história, eu adoro, uso muitas referências para colocar aqui para vocês também. Tem o canal Parabólica do meu amigo Pedro Renó, sensacional. Tem o Vestibular em Cena do meu amigo Fábio, que já apareceu várias vezes aqui no Storyzando. Se liga nessa história do Walter, que a gente trabalhou juntos mais de uma vez em eventos do YouTube. E tem o Crash Course. Você já ouviu falar? Crash Course vai ser o único canal gringo que eu vou indicar para vocês. Mas a vantagem é que muitos dos vídeos do Crash Course têm legenda em português. E ele é feito pelos irmãos Grimm. Sabe aquele livro A Culpa é das Estrelas? Pois é, foi um dos irmãos Grimm que escreveu o livro e ele, junto com o irmão, tem um canal chamado Crash Course. Esse canal é um canal de educação, tem várias temáticas e, é claro, tem história. E são vídeos muito legais, muito bem produzidos e eu aconselho você a ir lá ver. Por último, mas não menos importante, tem os podcasts. Você gosta de podcast? Tem mania de ouvir podcast? Ou nem sabe o que é um podcast? Podcasts são programas, só que em formato de áudio. É como se você estivesse ouvindo rádio. Porém, são programas gravados e que você pode ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar. Tem vários podcasts sobre vários assuntos. Tem podcast de entretenimento, tem podcast de história, tem podcast de tudo que você possa imaginar, de notícias. Por exemplo, o Jornal Nexo que eu falei nesse vídeo para vocês, tem podcast de notícia, tem podcast sobre, então, política. Então é bom para se manter informado e não só isso, mas para fazer uma boa redação também, que vocês têm mania aí de colocar coisa na redação sem conhecer. Então os podcasts vão ajudar muito a conhecer mais sobre os assuntos. Além dos podcasts do Nexo Jornal, tem também o Mamilos. Mamilos é um podcast que toda semana vai trabalhar um tema diferente e olha, sinceramente, parece que toda semana elas estão falando de um tema de redação do Enem. Impressionante! Então já teve sobre corpo, já teve sobre aborto, já teve sobre relacionamento abusivo, sobre racismo, sobre fake news, que tem um pouco a ver com o último tema de redação. Enfim, vários temas que você pode inclusive escolher de forma aleatória, não precisa ouvir justamente o mais novo, e então se inteirar cada vez mais sobre os assuntos. E as meninas do Mamilos, que é a Ju Valau e a Cris Bartes, elas convidam sempre pessoas que conhecem sobre o assunto para discutir o assunto. Muito legal e que vai te enriquecer cada vez mais. Tem o Xadrez Verbal para quem curte história, para quem gosta de atualidades, são assuntos um pouco mais complexos do mundo atual. Tem o Presidente da Semana, que foi feito por um jornalista chamado Rodrigo Vizeu, que vai fazer uma pesquisa junto com vários historiadores para falar um podcast sobre cada presidente. Por isso que cada podcast que você escuta é praticamente uma matéria de história que você está sabendo. E tem o podcast Fronteiras do Tempo, que vai também tratar assuntos históricos. Entre outros, se você conhece ou um podcast diferente, ou um canal muito legal para estudar, ou um filme, ou um seriado, ou um documentário, deixa aqui embaixo que não vai ser útil só para mim, mas vai ser útil para quem está assistindo esse vídeo também. Então vamos fazer uma rede de apoio e todo mundo colocar coisas bem legais aqui que vão ajudar a gente a estudar. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram algumas dicas. Se você tem mais, deixa nos comentários como eu disse. E vamos nos ajudar a saber cada vez mais
não só para uma prova, mas para uma vida melhor, não é mesmo? Se inscreve no canal se você não for inscrito, já curte esse vídeo. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima! Ainda sobre documentários e sobre livros, também tem no YouTube o Boris Fausto falando da obra dele. Então temos vários episódios, às vezes você consegue achar no YouTube até de uma vez só, o Boris Fausto comentando as várias fases